Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Isaías. Gente, na aula de hoje vamos continuar a aula do nosso amigo professor Viana, tá? Continuando com um conteúdo que ele iniciou de ângulos, tá? Hoje a gente vai falar sobre os ângulos complementares, suplementares e o ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? Primeiro, bem simples pessoal, ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma seja igual a 90 graus, ou seja, olha como é simples. Se eu somo dois ângulos, se a soma deles for igual a 90 graus, quer dizer que eles são ângulos complementares. Olha só, eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta. Para eles serem complementares, a soma de alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus, tudo bem? Tenho aqui alguns exemplos de ângulos complementares. O alfa igual a 72, o beta igual a 18, tudo bem? Notem que eles são complementares porque 72 mais 18 igual a 90 graus, então ok, temos dois ângulos complementares. Quando o alfa é 20, quando o alfa é 70, o beta é 20, temos 70 mais 20 também igual a 90 graus, ou seja, novamente tenho dois ângulos complementares, 70 e 20. Se eu tenho um ângulo que é 50 graus e o outro 40 graus, eu somo 40 mais 50 igual a 90, ok. Também tenho aqui dois ângulos complementares, tá? E se eu somo 65 mais 25, eu também encontro 90, ou seja, todos esses ângulos aqui, ou todos esses pares de ângulos aqui são ângulos complementares. Eu tenho mais exemplos? Claro, tenho muito mais exemplos que esse, tá? Somente alguns exemplos, pessoal. Se a gente entender ângulos complementares, vai ficar muito simples entender o que são ângulos suplementares, porque é bem semelhante, pessoal. Olha só, ângulos suplementares são ângulos cuja soma seja igual a 180 graus. Perceberam a semelhança que é? Ângulos complementares são ângulos que a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos que a soma seja igual a 180 graus. Ou seja, se eu tenho dois ângulos onde a soma deles dá igual a 180 graus, eu tenho que esses ângulos são suplementares. Aqui o exemplo de alfa e beta. Se alfa mais beta for igual a 180 graus, eu tenho que alfa e beta são dois ângulos suplementares, tudo bem? Olha só, quando alfa é igual a 60, o beta é igual a 120, 60 mais 120 eu tenho 180 graus. Ótimo, ok. Se alfa é 70 graus e beta é 110 graus, 110 mais 70 eu também tenho 180. Então aqui eu também tenho dois exemplos de casos, dois casos que os ângulos são suplementares. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo de 150 graus, a soma dos dois dá 180, ok? Então também são ângulos suplementares. Ou eu posso dizer também o seguinte, eu tenho um ângulo de 60 graus. Quem vai ser o suplemento de 65 graus? Vai ser 115 graus, porque 65 mais 115 graus é igual a 180 graus. Tudo bem, pessoal? Bem simples e bem semelhante em ângulos complementares e ângulos suplementares, ok? Pessoal, ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como ângulos OPV, ok? Pessoal, aqui nós temos duas retas, certo? Encontro de duas retas concorrentes, tudo bem? Quando eu tenho duas retas concorrentes, elas formam quatro ângulos. Tá aqui os quatro ângulos. A gente chama eles de alfa, de beta, de y e de gama aqui, tudo bem? Ou de θ. Esse aqui é o θ, tudo bem? Então vamos lá. Aqui é o vértice deles, não é isso? Então percebam, ó, que o alfa e o θ eles estão opostos em relação ao vértice. Mesma coisa acontece com o y e o beta, também estão opostos em relação ao vértice. Então eu digo o seguinte, que alfa é oposto ao vértice em relação ao θ. Tá aqui, ó, alfa é oposto ao vértice em relação ao θ. E y é oposto ao vértice em relação ao beta. Olha só, y é oposto ao vértice em relação ao beta, certo? Um detalhe sobre ângulos opostos pelo vértice, porque se esses ângulos são opostos pelo vértice, quer dizer que eles também são congruentes, ou seja, são iguais. Ou seja, se o alfa aqui e o θ são opostos pelo vértice, quer dizer que eles também são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, certo? Só um exemplo, se o alfa aqui for igual a 120, o θ aqui embaixo também vai ser igual a 120, porque eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Mesma coisa acontece aqui, ó, com o y e com o beta. Se y e beta são opostos pelo vértice, quer dizer que também tem a mesma medida, ou seja, só um exemplo, se o y for igual a 60 graus, o beta aqui também vai ser igual a 60 graus, tá? Um exemplo simples. Qual a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Pessoal, eu tenho um alfa e eu tenho aqui, ó,
50 graus. Percebam que esse ângulo de 50 graus, ele é oposto ao vértice ao ângulo alfa. Pessoal, como eu falei, se são opostos pelo vértice, quer dizer que são congruentes, ou seja, são iguais, têm a mesma medida. Ou seja, então só posso dizer que o alfa ele é exatamente igual a 50 graus, pois eles são opostos pelo vértice, ou seja, são congruentes, possuem a mesma medida. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só e até a próxima.